Chegamos por aqui a mais um EBD em Família, uma família para instruir a sua. Chegando por aqui, evangelista Alexandre Munhoz, juntamente com o professor Diácono Fábio Júnior, evangelista João Von Rondon atrás da câmera. E você que entra conosco ao vivo, seja muito bem-vindo. Lição hoje de número 4 dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Temos uma previsão a ser ministrada no próximo domingo, dia 23 de outubro de 2022. E o tema da lição é: quando se vai a glória de Deus. E nosso textuário diz assim: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte, que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo 13. Verdade prática diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa, ou devido, ou em consequência das abominações do povo. Então hoje nós vamos aprender um assunto de extrema relevância que identificava que era um sinal, uma marca, um ponto de acesso do povo de Deus para com o próprio Deus no meio deles, que era o templo. E aqui nós temos aqui, para você dar uma olhadinha, você que está aí, uma imagem que nós podemos identificar do sol ali entre as nuvens e saindo aí raios solares, um brilho. Então a glória de Deus no Antigo Testamento, essencialmente, nós podemos observar que sempre foi atrelada a manifestações poderosas que o Senhor, onde Ele estava, relâmpagos, trovões e assim por diante, evidenciava a glória de Deus. E aqui o sol entre as nuvens reluzendo, aqui nós temos aqui algo que pode aí também identificar, através da criação, através dessa manifestação natural, o que podemos ter da presença de Deus em nossas vidas, a glória de Deus. Então a presente lição tem como objetivo, o primeiro ponto, conceituar a glória de Deus. Hoje nós vamos aprender o que é a glória de Deus dentro desse tema, dentro desse texto de Ezequiel que nós estamos estudando, reexplicar a retirada da glória de Deus, por que Deus retira-se do meio do seu povo, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Então, vamos perceber que tudo apontava para alguém, uma pessoa que revelou de forma plena aquilo que o Senhor tinha como propósito de sempre estar no meio do seu povo, se relacionando perto. Hoje vamos aprender muitas lições nesse texto. E no primeiro tópico sobre a glória de Deus, já vamos adentrar a lição. Professor Fábio Júnior, aproveita você que está aí com seu celular, se estiver com esse aparelho abençoado, convida alguns para partilhar esse momento ao vivo conosco, tá bom? Você é aquele que vai nos ajudar a expor, a divulgar, a propagar esse material para outras pessoas. Fábio Júnior, com toda a liberdade. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente para mais uma riquíssima lição, lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a glória de Deus. Vamos ver alguns aspectos gerais aqui da glória de Deus, sobre o termo, o significado do termo glória, para depois adentrar no conteúdo propriamente dito desta visão de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Sobre a glória de Deus, o significado. Inicialmente, é importante dizer que a glória de Deus, nesses termos aqui, ela desceu pelo menos 2 vezes no Antigo Testamento. Num primeiro momento, quando da dedicação do tabernáculo, nós sabemos que teve aquele evento após a construção do tabernáculo a partir das diretrizes dadas pelo próprio Deus. Então nós tivemos esse momento da dedicação e a glória do Senhor desceu, encheu toda a casa, a nuvem ali, e ela desceu e permaneceu com o povo de Israel no deserto, junto com eles, entre eles, para conduzi-los de acordo com o que era a vontade de Deus para aquele momento, tirando o povo ali do deserto, naquela caminhada, para levar até a terra que manava leite e mel.
Um outro momento foi quando a dedicação do templo também e da confirmação do templo de Salomão, nós vamos ver pormenorizado na nossa lição essas situações. Mas também ali, quando da dedicação do templo, a glória do Senhor encheu toda a casa, quando a arca foi colocada no lugar que lhe cabia no templo, no tabernáculo havia o lugar santíssimo, ela era posta ali, e no templo de igual forma havia o lugar santíssimo e a arca foi posta ali. Então nesse momento a glória do Senhor também encheu a casa, a glória do Senhor se fez presente e houve uma promessa de Deus de que se o povo permanecesse nele, ali seria o lugar para onde os olhos do Senhor estariam atentos, ali seria o lugar para onde os ouvidos do Senhor também estaria atento. Mas qual seria o significado da glória, significado do termo glória, né? Nós temos alguns significados possíveis aqui a partir das linguagens da antiguidade. A palavra hebraica para glória, o comentador da nossa lição coloca que seria kavod, e o sentido desta palavra, kavod, seria peso, e nós encontramos pelo menos duas situações onde é aparecido, ou somente duas situações onde é aparecido o termo glória para peso. Está relacionado a peso mesmo, peso de pessoas. Então, um dos sentidos possíveis para a palavra glória no Antigo Testamento, e dentro do contexto hebraico, da linguagem hebraica, é peso. Mas esta palavra, com esse sentido, ela é usada poucas vezes no Antigo Testamento. Um outro sentido possível para a palavra glória no Antigo Testamento, e aí no hebraico nós teríamos doxa, e é um termo trazido pela Septuaginta, né? Seria doxa, e aí o sentido de doxa seria glória, seria resplendor, poder, honra, reputação. E aí esse termo já vem com mais frequência. Então glória, enquanto doxa no Antigo Testamento aparece com mais frequência. E um outro seria timê, né? Timê, que corresponde a valor e honra, e igualmente a doxa também aparece com mais frequência. Mas dentro do contexto da visão de Ezequiel, do que foi entregue para Ezequiel, glória significa, indica o resplendor pela presença de Deus. Então, conforme nós já tivemos a oportunidade de aprender na lição de número 1, quando falou sobre a glória de Deus, a visão de Ezequiel da glória de Deus, então ali já é bem didático, e nós vemos ali dentro desse contexto que glória para Ezequiel, glória no contexto de Ezequiel está relacionado, esse termo glória, ao resplendor pela presença de Deus. Então a presença de Deus entre o povo, a presença de Deus no templo, que no caso da visão aqui, a presença de Deus no templo era representada, a sua glória representava esta presença. Ela estava com o povo, ali era o lugar, no templo, era o lugar onde Deus se fazia presente com o povo. Se no primeiro momento lá atrás era no tabernáculo que Deus se fazia presente, estava entre o povo, aqui, quando nós falamos do templo, o templo de Salomão, que estava em sua iminência de ser destruído, nós estamos falando da presença de Deus entre o povo. Aí nós falamos de resplendor, falamos da nuvem do Senhor entre o povo de Israel. Então, esses são os sentidos possíveis para a palavra glória, e dentro do contexto do livro de Ezequiel, nós estamos falando do resplendor pela presença do Senhor. Então, para Ezequiel e para nós aqui, a glória de Deus é o resplendor pela presença do Senhor, conforme também é sugestivo na foto que o pastor muito bem mencionou da nossa lição, essa imagem que tem na nossa lição aí. O subtópico de número 2 fala sobre a glória de Deus propriamente dita, né? Nós comentamos aqui inicialmente que a glória de Deus ela desce no primeiro momento quando da dedicação do tabernáculo. Nós vemos isso em Êxodo, e o comentador coloca essa referência para nós. Você pode estar pontuando aí, procurando na sua lição. Você que não tem, reitero, procure alguém da igreja, superintendentes, secretários, e consiga uma lição para você acompanhar a sua lição, né? Então, quando da dedicação do tabernáculo, a glória do Senhor desceu, encheu todo aquele ambiente, todos puderam contemplar visivelmente. Interessante isso, não é algo que é simplesmente sentido, captado pelos sentidos, os sentidos não visíveis, né, do ser humano, mas todos puderam contemplar visivelmente a glória do Senhor quando desceu ali no tabernáculo para ficar com o povo enquanto de sua peregrinação no deserto. Então ela foi visível,
A nuvem conduzia o povo, a nuvem fazia com que o povo não sofresse as assolações provenientes do sol causticante do deserto, por assim dizer. Então a glória do Senhor encheu o tabernáculo e foi visível, né? Um outro momento, nós sabemos que quando o povo de Israel saiu de sua peregrinação e entrou na terra prometida, Deus se agradou de um projeto feito por Davi e executado por Salomão, que foi a construção do templo, né? E então Deus, se agradando daquele projeto, uma vez executado aquele projeto, construído o templo, o Senhor e a arca da aliança sendo posta no lugar que lhe era devido, a glória do Senhor também encheu aquele ambiente. Foi notório, todos viram o resplendor da glória de Deus. E aí o comentador chama a atenção para um ponto que é importantíssimo, que a presença de Deus, a glória de Deus representando a presença de Deus ali entre o povo, e no primeiro momento no tabernáculo, no segundo momento no templo, ela não era incondicional, né? Então não era algo que não poderia ser alterado diante de uma possível desobediência do povo. E é o que nós vemos aqui em Ezequiel. Quando se vai a glória de Deus é o tema da nossa lição de hoje. E esse ir da glória de Deus está diretamente relacionado ao povo virar as costas para esse próprio Deus. É um cuidado que eu e você, enquanto cristão, nós precisamos ter e fazer sempre uma reflexão e uma autoanálise para que o nosso Deus, a glória de Deus que habita em nós, ela não se retire da nossa vida enquanto seres particulares. Muito bem, aí entendendo o que significa glória e especificamente a glória de Deus, percebemos que sempre Deus, com a sua glória, Ele quis estar sobre, refletir sobre, assim como o sol reflete o seu brilho sobre a terra e promove aí períodos e percursos aí de clareza, de beleza, para que haja interação, para que haja o viver em sociedade, porque sem a luz do dia é impossível essa interação entre as pessoas, o desenvolvimento de ações, de trabalhos. Então é durante o dia que se desenvolve e com clareza para que enxerguemos onde estamos, o que estamos fazendo e tenhamos uma visão horizontal do que iremos fazer. Então, aplicando isto aqui, a presença de Deus tem que estar em nós, sobre nós, dando tudo isso que, assim como o sol faz com a terra e dá oportunidade dos seres humanos atuarem e viverem aqui na terra, assim nós só viveremos os propósitos do Deus Todo-Poderoso se a presença dEle, a glória dEle refletir em nós e através de nós tudo aquilo que Ele deseja de propósitos e projetos. Subtópico de número 2 sobre a retirada da glória de Deus. Mais um comentário aí nos dois subtópicos deste para que nós possamos chamar um rápido intervalo. Está sendo bênção? Compartilhe com alguém. Muito bem, meus irmãos, dando sequência a isso, tópico de número 2, sobre a retirada da glória de Deus. Aí aqui nós estamos entrando propriamente na nossa leitura bíblica em classe, né? Ezequiel capítulo 9, versículo 3, e o comentador traz alguns indicativos aqui de que essa retirada da glória de Deus, ela se deu em momentos, né? Primeiro, é óbvio, quando nós lemos lá, isso acontece basicamente de forma concomitante, né? Mas nós podemos aqui, para fins didáticos, entender que houve uma sequência lógica aí da retirada dessa glória. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, né? Depois ela passou para a entrada do templo, depois ela pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo e por fim a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. Nós vamos ver daqui a pouco que tem muita correlação desta retirada da glória de Deus aqui, quando em momentos anteriores à destruição do templo, com a retirada que Cristo fez dele mesmo do templo, até a sua ascensão também no Monte das Oliveiras, né? Existe uma sombra do que haveria de acontecer no futuro na vida do próprio Cristo, essa situação aqui da retirada da glória de Deus narrada por Ezequiel em forma de profecia. Mas qual o sentido do querubim e a nuvem, né? Existem algumas especulações
Alguém pode atribuir esses querubins àqueles que estavam sobre o propiciatório, né, os 2 querubins que estavam sobre o propiciatório, e podemos atribuir também esses querubins àqueles que foram vistos na visão da glória de Deus do capítulo 1, né, os 4 animais, os 4 querubins que foram vistos ali na visão inicial de Ezequiel. Mas, fugindo de polêmicas, o fato é que o comentador concorda com isso. O fato é que esta visão dos querubins aponta para esta retirada da presença de Deus. O ponto essencial aqui é esse. Aponta para esta retirada da presença de Deus daquele lugar que foi o lugar escolhido por Deus para habitar em meio ao seu povo, que era o lugar santo, santíssimo, né? O santo dos santos, ali no templo, lugar que foi consagrado para a presença de Deus e o local onde as pessoas faziam as suas petições, ofereciam seus sacrifícios, né? E a nuvem representa a presença do Deus pessoal entre o seu povo, né? Então essa visão que agrega aí a visão dos querubins e da nuvem, essa nuvem sendo retirada, enchendo a casa, indo para a porta, né? Representa essa saída, esta retirada do Deus eterno ali daquele local que havia sido consagrado para esta finalidade, para a sua presença. E a retirada da presença de Deus é esta saída, a saída da glória de Deus, ela em si significa a retirada deste mesmo Deus daquele local que havia sido consagrado para que Deus habitasse entre o seu povo. Nós vamos ver que o templo ele cumpria várias funções, né? Dentre elas, um local onde era o lugar do perdão, porque ali que as pessoas ofereciam seus sacrifícios para que seus pecados fossem encobertos, vamos dizer assim. E ali Deus estava e Ele dava como se fosse o aval para que aquela ritualística que acontecia ali tivesse a sua necessária validade. Mas tudo isso está se acabando, a glória de Deus está saindo dali e nós vimos na lição anterior as razões pelas quais essa glória estava saindo ali. Não era uma atitude arbitrária de Deus e descolada da realidade, mas a glória de Deus estava saindo daquele local justamente por conta das práticas de profanação daquele local. Deus não habita em um local onde há a profanação do seu próprio nome. Então, em razão disso, a glória de Deus estava saindo e, como consequência, nós vemos no decorrer da história de Israel que o templo fora destruído, a cidade fora destruída por completo. Nós temos que cuidar, a glória de Deus é tudo em nossa vida, a presença de Deus é tudo em nossa vida. Certa vez, Moisés disse, né, Deus sugeriu que ele seguisse adiante e que um anjo o acompanharia. E aí Moisés responde a Deus dizendo, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe subir daqui. Moisés entendeu muito cedo de que melhor que a presença de um anjo, olha que um anjo está a serviço de Deus ao nosso favor para nos guardar e nos livrar de acordo com a vontade do Altíssimo. Mas Moisés priorizou a presença de Deus, né? E a glória de Deus aqui representa a presença de Deus. Estamos falando aqui de templos, né? De pedra, de tabernáculo, mas você é templo do Senhor, então priorize a presença de Deus, que nós não venhamos a dar nenhum passo se a presença do Senhor não estiver conosco. Não existe coisa mais dramática para o povo de Deus do que o próprio Deus, com a sua glória, grandeza, com seu poder, se retirar de sobre ele. Então, o que sobra? Nada. O Senhor tem sido generoso com a sua igreja e que tem mantido e sustentado. E não obstante, vocês percebem aí que quase aí 2000 anos de história, o adversário jamais poderá, porque a glória e a presença de Deus está sobre o seu povo hoje. Jesus declarou, sem mim, nada podeis fazer. É algo que deva se pensar, tá bom? Como é que está você que é servo e serva do Senhor, que me ouve, que declara ser cristão? Como é que está a glória de Deus sobre a tua vida? Você está transmitindo, refletindo aquilo que evidencia a presença de Deus, que identifica a presença de Deus na tua vida? Tá bom? Pense nisso. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.